Olá, amigos! Olá, você que se liga aqui no meu canal no YouTube. Vem chegando o vídeo do dia no YouTube e demais redes sociais também no meu site. Esse assunto eu já trouxe aqui um tempo atrás, como tem notícia nova, informação nova a respeito disso, um assunto muito interessante. Estou fazendo este vídeo atualizado para você. Como o oceano pode se tornar um inimigo da humanidade? Foi a informação mais interessante que eu encontrei neste domingo, 29 de setembro de 2019. E claro, vou compartilhar com você. Na sequência, esta informação na íntegra. Antes do convite, inscreva-se aqui no meu canal no YouTube, acione o sininho, curta se você gostou. Assim você nos ajuda e também fica sabendo quando tem vídeo novo. E aqui tem vídeo novo todo dia, certo? Acesse meu site também, o link também está aqui abaixo na descrição, www.divulgueconosco.com.br, no Google é Divulgação by Ariel. Também acesse nossas demais redes sociais e adquira nossos serviços de divulgação. Lá no site tem toda a informação para você. Vamos lá. As mudanças climáticas vêm devastando os mares e regiões anteriormente congeladas do planeta, como nunca antes, aponta uma nova pesquisa feita pela ONU, Organização das Nações Unidas. Antes do comentário, de que esse assunto, muita gente não acredita, que o aumento nos níveis dos mares pode realmente acontecer e pode afetar a humanidade, Muita gente não acredita e pior, muitos não fazem nada para evitar. O que você acha disso? Vai deixando seu comentário aqui abaixo. Deixe seu comentário sobre o que você acha sobre este assunto. Depois que alagar, meu amigo, não tem mais o que fazer, Segundo um painel de cientistas da ONU, as águas dos oceanos vêm subindo, o gelo derretendo e as espécies de animais marinhos vêm mudando de habitat em níveis inéditos por causa das ações humanas. E a perda de terras permanentemente congeladas ameaça liberar ainda mais carbono, acelerando esse processo de acordo com a pesquisa. Há alguma esperança de que os piores impactos possam ser evitados, desde que sejam feitos cortes profundos e imediatos na emissão de carbono. Este é o terceiro de uma série de relatórios produzidos pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, na sigla em inglês, ao longo dos últimos 12 meses. Os cientistas analisaram como o mundo reagiria se as temperaturas subissem apenas, entre aspas, 1,5 grau até o fim deste século. Eles também relataram como diferentes áreas da Terra seriam afetadas pelas mudanças climáticas. No entanto, esse novo estudo que analisa o impacto do aumento da temperatura nos oceanos e regiões congeladas talvez seja o mais preocupante e deprimente dos três. Em poucas palavras, as águas estão ficando mais quentes, o gelo do mundo está derretendo rapidamente, e isso tem implicações para quase todos os seres vivos do planeta. Abre aspas, o planeta está em sério perigo, sofrendo muitos impactos de várias direções, e a culpa é nossa, fecha aspas, disse o coordenador da pesquisa, Jean-Pierre Gattuso. Os cientistas estão praticamente certos de que o oceano aqueceu, sem pausas desde 1970. As águas absorveram mais de 90% do calor extra gerado pelos seres humanos nas últimas décadas e a taxa de absorção desse calor dobrou em relação a 1993. O nível dos mares estava subindo principalmente devido à expansão térmica, que se refere à maneira como o volume de água se expande quando é aquecido. A energia extra leva as moléculas de água a se moverem mais e, com isso, ocuparem mais espaço. Mas o IPCC diz que o aumento nos níveis dos oceanos hoje é impulsionado principalmente pelo derretimento da Groenlândia e também da Antártida. Graças ao aquecimento, a perda de massa, ou seja, a quantidade de água sólida que virou líquida da camada de gelo da Antártida entre 2007 e 2016 triplicou na comparação com os 10 anos anteriores. A Groenlândia, por exemplo, viu uma duplicação da perda de sua massa no mesmo período. O relatório estima que isso continue ao longo do século XXI e também depois disso. Para geleiras localizadas em áreas como os Andes tropicais, Europa Central e Norte da Ásia, as projeções são de que elas perderão 80% do gelo até 2100, em um cenário de altas emissões de carbono. Isso terá enormes consequências para milhões de pessoas. Que loucura, 80% do gelo.
Toda essa água extra jorrando para os mares está elevando os níveis médios de água dos oceanos em todo o mundo, e isso continuará nas próximas décadas. Esse novo relatório indica que o nível médio global do mar pode aumentar em 1,1 metro até 2100, no pior cenário de aquecimento. Trata-se de um aumento de 10 centímetros em relação às projeções anteriores do IPCC, por causa da intensificação nas perdas de gelo que está ocorrendo na Antártida. Abre aspas, o que mais me surpreendeu é o fato de que a maior elevação projetada do nível do mar tenha sido revisada para cima e agora seja de 1,1 metro. Fecha aspas, disse Jean-Pierre Gattuso, da CNRS, Agência Nacional de Ciência da França. Aspas, isso trará consequências em geral em todas as regiões de costas baixas, onde quase 700 milhões de pessoas vivem. É preocupante. Fecha aspas. Análise de David Schuckman, editor de ciências em Hull, na Inglaterra. Na costa leste da Inglaterra, a maior parte da cidade de Hull fica abaixo do nível de uma maré alta típica. O mar aqui pode ser uma fonte de riqueza, mas também uma ameaça à vida. Portanto, as conclusões do relatório do IPCC têm um significado real. Uma tempestade numa noite de inverno há 6 anos encontrou um trecho frágil no paredão do mar e inundou empresas e casas. Novas barreiras foram solicitadas e construtoras já trabalham ao longo da costa. Mas essas defesas não podem proteger todo o planeta. Simulações em computador desenvolvidas pela Universidade de Hull mostraram que se o nível do oceano estiver 1 metro mais alto do que hoje, o centro da cidade deve continuar bem, mas as regiões vizinhas serão inundadas. Isso traz à tona uma questão dolorosa, enfrentada em lugares baixos de todo o mundo. Quais áreas devem ser salvas e quais devem ser abandonadas à medida que as águas sobem? O relatório diz claramente que algumas regiões insulares provavelmente se tornarão inabitáveis depois de 2100. Os cientistas também dizem que vale a pena considerar a realocação de pessoas longe de comunidades ameaçadas, se localidades alternativas seguras estiverem disponíveis. E o que muda para nós? Uma das principais mensagens é o modo como o aquecimento dos oceanos e da criosfera, que são os pedaços de gelo na Terra, formam uma cadeia de resultados ruins que afetarão milhões de pessoas no futuro. Em cenários de emissões mais altas, mesmo megacidades ricas como Nova York ou Xangai e grandes polos agrícolas tropicais como a região do Mekong, no sudoeste asiático, enfrentarão riscos altos e muito altos por causa da elevação do nível do mar. O relatório diz que um mundo com níveis severamente altos de água quente dará origem a grandes aumentos em eventos climáticos perigosos, como ondas de ciclones tropicais. Abre aspas. A previsão é que eventos extremos do nível do mar, historicamente raros, que ocorrem ou ocorreram uma vez a cada século num passado recente, ocorram com mais frequência, pelo menos uma vez por ano, e em muitos locais até 2050. Fecha aspas, diz o estudo, mesmo que as emissões futuras de carbono sejam reduzidas significativamente. Abre aspas, o que estamos vendo agora é uma mudança duradoura e sem precedentes, fecha aspas, disse a professora Deborah Roberts, uma das líderes de outro grupo de trabalho do IPCC. Aspas, mesmo que você more em uma região do interior, no mundo, as mudanças do nosso sistema climático, atraídas pelas mudanças muito grandes no oceano e na criosfera, afetarão a maneira como você vive sua vida e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável, fecha aspas. As maneiras pelas quais você pode ser afetado são diversas. Os danos causados pelas enchentes podem aumentar em 2 ou 3 ordens de magnitude. A acidificação dos oceanos, graças ao aumento dos níveis do CO2, está ameaçando os corais, a tal ponto que 90% das espécies podem desaparecer no caso de um aquecimento de 1,5 graus. Quando o CO2 é dissolvido na água, ele forma ácido carbônico. Portanto, quanto mais dióxido de carbono se dissolve em nossos oceanos, mais ácida fica a água. Com a elevação na temperatura dos oceanos, as espécies de peixes podem ser forçadas a migrar. A própria segurança no consumo de frutos do mar pode ser comprometida por causa de uma maior exposição das plantas e animais marinhos a níveis elevados de mercúrio e poluentes orgânicos. Esses poluentes são resultado
da mesma queima de combustível fóssil que libera o CO2. Até a nossa capacidade de gerar eletricidade pode ser prejudicada à medida que derretem as geleiras, pois a disponibilidade de água para produzir energia hidrelétrica pode ser alterada. Então tá aí matéria bem interessante, ela é bem longa, vai adiante aqui, mas eu não vou parar por aqui, já deu para entender, né, meus amigos, o que pode acontecer se não for feito algo pelo nosso planeta. Quem mora na costa, esses serão os primeiros afetados, né, num planeta que já está sobrecarregado, estamos próximos já a 9 bilhões de pessoas no planeta, já está sobrecarregado e quase 1 bilhão não poderão mais ficar no seu local de residência, que são as costas, devido ao aumento do nível do mar. Portanto, são pessoas que diretamente serão influenciadas por esse aquecimento e pelo derretimento das geleiras e também o aumento do nível do mar. Mas como você viu aí, não são só eles não, né? Todas as pessoas do planeta podem sofrer algum impacto significativo devido a todos esses fatos citados. Que coisa, né? Não seria muito mais fácil fazer agora algo para tentar evitar do que esperar passar o tempo? É que o mundo é capitalista, né? Teria que reduzir muito o ganho financeiro dos países para que os mesmos ajudassem realmente o planeta, e não são todos que querem, né? Você aí que está me ouvindo agora, que está assistindo esse vídeo, você está disposto a abrir mão de muita coisa do seu dia a dia em prol do nosso planeta, que é o único que nós temos para viver? Pense nisso. Faça o que você puder para ajudar o nosso planeta, certo? Dica aí para você aqui no meu canal no YouTube, também demais redes sociais e no nosso site. Então tá aí como o oceano pode se tornar um inimigo da humanidade. Novo relatório da ONU aponta para aumento inédito no nível dos mares, derretimento das geleiras, migração de animais marinhos e risco de inundação de regiões inteiras como resultado das ações humanas. Se gostou, deixa aquele like aqui no YouTube, inscreva-se no canal, acione o sininho, assim você recebe a informação sempre que tiver vídeo novo. E aqui tem o vídeo do dia, a notícia do dia, todo dia para você. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br, aqui embaixo tem o link dele. Lá tem todas as notícias do dia, tem muita informação, curiosidades, dicas, entretenimento para você, tá certo? E também tem o vídeo do dia, este que você está ouvindo neste domingão. É domingo, mas é dia de trabalhar, hein? Domingo 29 de setembro de 2019. Um abraço do Ariel Selba. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência por aqui. E, claro, eu aguardo a sua companhia também nas demais informações do site e no próximo vídeo do dia, tá bom? Notícia do dia para você. Aquele abraço. Até mais.